amigo, minha amiga, vamos lá. Assinale a alternativa em que o verbo em negrito está flexionado de modo incorreto. Vamos lá. A letra E é a resposta. 25% constitui. Olha, toda vez que eu tenho um sujeito número percentual, para evitar problemas, é só você olhar para o numeral, ou a parte inteira do numeral, beleza? 1,2% é muito ou são muito? É muito por conta de quê? Por conta do numeral inteiro, ok? 25 é mais de 1, então eu tenho aí, olha aí, ó, 25 constituem, é o que deveria estar grafado na letra E. Todas as demais alternativas estão corretas. Então, é número percentual, você vai pelo numeral. 1, verbo no singular, mais D1, verbo no plural. Mais D1 quanto? Ora, se houver quebra do número, vá pela parte inteira no numeral. 1, qualquer coisa. Singular. 2, qualquer coisa. Bom, passou de 2 para cima, sempre no plural. Beleza? Combinado? Muito bem, meu amigo, minha amiga, vamos lá, questão de reconhecimento de classe gramatical. Olha, é algo que você... esse é o tipo de questão que você vai acertar e muita gente que vai lá a passeio vai fazer um esforço danado e vai acertar também. Então, cuidado aí com classes gramaticais. Os predestinados a ter QI elevado. Perceba que elevado qualifica QI. Então, QI é um substantivo, ok? Depois vamos lá, crânio privilegiado. Privilegiado qualifica crânio, adjetivo. Nem pensar, não pensar, ou nem é advérbio. Temos aí a preposição que está diante de favor. As mulheres são ideologicamente a favor, não pode ser artigo porque a palavra seguinte não é feminina, então só pode ser preposição. E por último, desde que é uma locução conjuntiva. Por isso, a letra B é a única que pode resolver essa questão. Beleza? Meu nobre, minha nobre, está inteiramente correta a transposição para a voz passiva analítica, isto é, aquela que tem verbo auxiliar mais particípio do verbo principal. Na alternativa E, olha aí, ó, reembolsei todas as custas do processo pelo fato de a vítima não ter condições de fazê-lo. Perceba que pelo fato de a vítima não ter condições de fazê-lo, é uma adjunto adverbial de causa. Na verdade, eu tenho aí uma oração subordinada adverbial causal, beleza? Então, eu vou, abre aspas, ignorar o adjunto adverbial e fazer a transposição que vai ficar assim, ó. Pelo fato de a vítima não ter condições de fazê-lo, o cara antecipou aí o adjunto adverbial de causa, todas as custas do processo foram reembolsadas por mim, ok? Perceba que o verbo reembolsar, na voz ativa, está no pretérito perfeito do modo indicativo. O verbo auxiliar, na voz passiva analítica, está no pretérito perfeito do modo indicativo. É assim que se faz transposição da voz ativa para a passiva. Eu pego a flexão verbal do verbo de voz ativa, coloco no verbo auxiliar. E aí pego o verbo da voz ativa, coloco-o no particípio e faço a adequação de número. Ora, reembolsei sou eu, um só. Agora, as custas do processo, plural, foram reembolsadas. Beleza? Combinado? Por que as outras estão erradas, professor? Dá para falar rapidinho? Vamos sim. Dá sim, olha só. Lá na letra A, não é será cedido pela aeronáutica, deveria ser foi cedido pela aeronáutica, por conta disso que eu acabei de explicar para você. Vale o mesmo para a letra B, não é seja conhecido, é conhecido, seria o correto. Ali onde diz pode ser percebida, está errado, será percebida. E por último, ali na letra D, arquivaram-se os processos? Não, os processos foram arquivados sem que se percebesse os erros de digitação. Beleza?
amigo, minha amiga, essa questão foi linda, porque dá pra gente comentar legal aí sobre o uso de preposições e do acento marcador de crase. Todas elas estão corretas, todas. A número 1, o deputado, testemunha enrolada pelo promotor e ouvida como informante do juízo, a algumas perguntas respondeu. Quem responde alguma coisa, sim. Porém, eu estou diante de um pronome indefinido, algumas, então não posso ter crase nunca. Além de tudo, alguma está pluralizada. 2, a carreira a qual, opa, beleza, diante do pronome relativo qual, a qual, as quais, quando é exigido pela regência, então eu vou ter o acento marcador de crase. 3, a avenida onde ocorreu o acidente é paralela a quê? Perceba aí que está diante do pronome relativo, sim, mas há a elipse da palavra avenida. Olha aí, a avenida onde ocorreu o acidente é paralela à avenida que vai para fora da cidade. Então está corretíssimo, é uma palavra feminina implícita. Na número 4, providencie-se a execução da pena pecuniária, oficie-se à justiça, oficie-se a alguém, justiça, palavra feminina, perfeito o acento marcador de crase. Por último, a afirmativa 5, depois da terrível enchente que ceifou a vida de seu filho, à custa de muito esforço. Olha aí, o à custa é uma locução feminina, todas as locuções femininas são marcadas por acento, à exceção da locução à distância. Os policiais mantinham o povo à distância, não tem. Os policiais mantinham o povo à distância de 100 metros, tem porque tem um especificador. E das locuções de instrumento, escrevia a caneta. Aí há autores agramáticos que dizem ser facultativo o emprego nas locuções de instrumento. Beleza? Ele fala o seguinte no enunciado, uma questão de logaritmos. Logaritmo de 123 na base 10, ele falou que é igual a quanto? 2,09. 123 na base 10 é 2,09. Aí a pergunta que ele faz é, log de 1,23 na base 10. Usa a propriedade aqui, pessoal. Pensa no 123 como sendo 1,23 vezes 100. Então, ele falou que isso aqui é 2,09. Vamos fazer o seguinte. Eu quero chegar nisso aqui. 1,23 na base 10 é a minha perguntinha. Como é que eu saio desse número e chego nesse número aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou multiplicar por 100 e dividir por quanto? Dividir por 100. Quando eu multiplico por 100 e divido por 100, não faz a menor diferença. Aí isso aqui vai passar a ser o quê? Logaritmo de 123 sobre 100 na base 10. Isso aqui é a mesma coisa que logaritmo de quem? 123 na base 10 menos logaritmo de quem? 100 na base 10. Isso aqui é quanto? Isso aqui ele me deu. Ele falou que isso aqui vale 2,09 menos. Qual que é o logaritmo de 100 na base 10? Isso aqui é igual a 2. 10 vezes 10, 100. Então, essa diferença aqui deu 0, quanto? 0,9. Logo, logaritmo de 1,23 na base 10 é 0,09. E a resposta que a gente tem está na letra A. Beleza? Um abraço. Trabalha com o conceito de matrizes. Tem um jeitinho bem rápido para resolver que eu vou comentar no final, mas ela diz mais ou menos o seguinte: ele dá para você uma matriz A, 3 por 3, dá para você uma matriz B, 3 por 3, e ele fala de uma matriz C e uma matriz D. Aí ele fala o seguinte, ele fala que a matriz A, 3 por 3, é definida da seguinte forma: A e J é igual a quem? I mais J. A matriz B, 3 por 3 não, I por J é definida como sendo o quê? I menos J. Vamos fazer o seguinte aqui. Olha o que eu tenho aqui. E ele fala que a matriz C é a matriz o quê mesmo? C, sabendo que D é a transposta de C, assinale que for correto. E ele fala que C é A e J mais B e J. C é A e J mais B e J. Como as duas matrizes são do mesmo tipo, 3 por 3, eu vou fazer o seguinte. O
Quem que é C 3 por 3? É essa conta aqui mais essa conta aqui, ou seja, é I mais J mais I menos J, ou seja, vai cortar o J, isso aqui é a mesma coisa que o quê? 2 vezes I. Quem é a matriz C? C11, C12, C13, quem mais aqui? C21, C22, C23, C31, C32 e C33. O primeiro elemento que aparece é o I, o segundo que aparece é o J. Então, C e J é 2 vezes o I. Então, vai ficar o quê? Quem é a matriz C? 2 vezes 1, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 6 e 6. Essa aqui é a matriz C. E o que seria a C transposta? Você troca a linha por coluna. Então, o que é a primeira linha vira a primeira coluna. 2, 2, 2. 4, 4, 4. 6, 6, 6. Ele falou o seguinte, quem que era a matriz D? Era a C transposta. Se é a C transposta, qual é a sacada então? Ele quer que você encontre o D quanto? D, deixa eu olhar lá, D32. É o cara da terceira linha da segunda coluna. Quem é o cara que está na terceira linha e na segunda coluna? Terceira linha, segunda coluna. É quem? É o 4. Eu podia ter feito direto aqui, né? Calculado só esse elemento aqui. Mas a gente acabou montando a questão. Beleza? Um abraço. Questão trabalha com cálculo de área, mas tem um detalhe bem importante lá no enunciado que fala assim, ó, assinala a alternativa que contém a área não achurrada. A gente está acostumado a calcular a área coloridinha, a área pintada. Ele não quer a área pretinha, ele quer a área branca. Então, a figura é mais ou menos isso aqui. Tem um quadrado, acho que é isso. Aí tem a diagonal aqui. Aí ele faz uma semicircunferência aqui. E daí ele fala o seguinte, essa aqui é a região que ele fala que é o quê? Coloridinha. Só vamos ver o enunciado, ele fala o seguinte, na figura seguinte estão representados um quadrado de lado 8 e as diagonais, uma semicircunferência. Então o lado do quadrado mede quanto? 8. Aqui é 8 e aqui é 8. Aí vem a perguntinha, quanto é que vale a área do quadrado todo? O quadrado é 8 vezes 8, ou seja, o quadrado é igual a 64. Agora eu vou precisar calcular essa região aqui. Essa região que eu vou dar um maior destaque aqui. Essa parte vermelhinha aqui. Para isso vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Para a gente destacar. Olha o que eu tenho aqui. Essa região aqui. Aqui é 4 e aqui é 4. E aqui é 90 graus. Isso aqui é 1/4 de uma circunferência, ó. Um círculo inteiro é a quarta parte, é só essa parte aqui. πr ao quadrado é a área do círculo. Então isso aqui vai ficar quanto? 1/4, área do círculo, dividido por 4. Π, quem que é o raio aqui? O raio é 4. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, vezes π, 16π. Divididos por 4 vai dar 4π. Essa é a área dessa região aqui. E essa região aqui vai ser o quê? Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é um triângulozinho. É um triângulozinho de quanto por quanto? A altura é 4 e a base também é quanto? 4. Então vai ser o quê? A área do triângulo vai ser 4 vezes 4 sobre 2. 4 vezes 4, 16. Divididos por 2 vai dar o quê? 8. O que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que pegar o total, que é 64, tirar o 8 e tirar o 4π, que vai dar quanto? 56 menos 4π. Acho que ele colocou em evidência alguma coisa, não colocou? Colocou o 4 em evidência. 4, 56 para 4 vai dar 14 menos π. 4, 14 menos π você encontra na letra A. Tá ok? Um abraço. A questão que trabalha com sequências, ela fala o seguinte,
Observando as proposições, assinala a alternativa que contém a proposição verdadeira. Primeiro, ele fala o seguinte, primeiro item, ele fala que AN é uma sequência e é uma progressão aritmética. Então, se o A4 é igual a 12 e o A7 é igual a 21, então o A2 é igual a quem? É igual a 3. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos ver se isso é verdade ou não. Se é uma PA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu vou chamar de A4. E ele vale quanto? 12. 5, 6, 7. Aqui é o meu A7. Ele vale quanto? 21. Lembra que na PA a gente soma. Então eu vou somar uma razão aqui, mais uma razão aqui, mais uma razão aqui. Ou seja, o 12 mais 1, 2, 3 razões é igual a 21. 3 razão é 21 menos 12. 3 razão é igual a 9. A razão é igual a 3. Quer dizer, se eu estivesse montando a minha sequência, aqui seria quanto? 12, 15, 18, 21. E para trás vai ser o quê? 12, 9, 6. Ele falou que o segundo termo era 3. Então, a primeira proposição é o quê? Falsa. Vamos lá? Qual que é a segunda proposição? Vou apagar isso aqui. Segunda proposição, ele fala o seguinte. Segundo, isso é falso. Ele fala, AN é uma PG, AN é uma PG, e o A quanto? A6 é 32. A6 é 32 e o A7 é menos 64. Então, o A1 é menos 1. A1 igual a menos 1. O que eu vou fazer aqui? Se eu tenho que o A6 é 32, A7 é 64, vamos pensar aqui. A6, A7. Lembra que na PG a gente multiplica. Se aqui é 32 e aqui é menos 64, a razão é quanto? Menos 2. Então vamos pensar o seguinte aqui. 32, quanto é que vai ser aqui para trás? Menos 16, 8, menos 4, 2, menos 1. A6, A5, A4, A3, A2 e A1. O A1 vale quanto? Menos 1. Ele falou uma o quê? Uma verdade. Tem mais uma informação. Terceiro item. Na progressão, vou apagar aqui, para a gente ganhar espaço. Terceiro item fala o seguinte. Na progressão aritmética, PA, A8 igual a 16. Terceiro item, ele fala A8 igual a 16. E A10 é igual a 20. Então, a soma dos 10 termos é 110. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar e apagar aqui, porque a gente vai precisar de espaço. Vamos só anotar do ladinho lá. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. E a gente tem o seguinte aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele falou que esse termo aqui era quanto? 16. E aqui é quanto? 20. Se é uma progressão aritmética, olha o que eu posso fazer. Quanto é que é esse mais esse? 36 dividido por 2 vai dar o quê? 18. Eu encontrei o 18. Agora eu já sei que a PA vai de quanto em quanto? Vai de 2 em 2. Então aqui, ó, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 e 2. Ele pede para somar todos esses termos. Eu vou montar pela fórmula. Você pode somar se quiser. Sn é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. A soma dos 10 termos é, quem é o primeiro termo? 2. Quem é o último termo? 20. Quantos termos eu vou somar mesmo? 10 dividido por 2. 10 mais 20, 22, vezes 10 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto? 110, que ele falou que era 110. Ou seja, a terceira também é verdadeira. Se a terceira é verdadeira, a gente tem essa resposta na letra C de casa. Tá ok? Um abraço. A questão trabalha com, a gente vai resolver a questão por sistemas, é um sisteminha. Numa enquete que possuía 2 perguntas, os entrevistados só poderiam responder sim ou não. Então, ou a resposta é sim e sim, ou é sim e não, ou é não e sim, ou é não e não. Aí, o que aconteceu? Ele falou o seguinte aqui, vamos lá. Ele fala, sabe-se que 55 responderam sim às 2 perguntas. Então, aqui é 55. 82 responderam não para a primeira questão.
Opa, se é não para a primeira, pode ser aqui e aqui. Então eu vou chamar aqui de A, aqui vou chamar de B, aqui vou chamar de C. Quantos responderam não para a primeira? São 80 e quantos? 82. Então eu vou ter o quê? B mais C igual a 82. Que mais? 67 responderam não à segunda questão. Não para a segunda. Então é o quê? A mais C é igual a quanto? 67. E quem mais? 100 responderam sim a pelo menos uma delas. 100 responderam sim a pelo menos uma delas. Se eu somar esse cara com esse cara com esse cara, tem que dar 100. Conclusão, A mais B mais 55 tem que dar igual a quanto? Tem que dar igual a 100. Podia falar o seguinte, tem um pessoal aqui que respondeu não, que é o complementar do 100. Não tem problema. Vamos colocar o seguinte aqui, pegar esse 55 e passar para lá. Vai ficar o quê? A mais B é igual a 100 menos 55, 40 e quanto? 45. Tem essa equação e essa equação. Vou fazer o seguinte, se eu somar tudo, B mais C igual a 82, A mais C igual a quanto? 67. E A mais B é igual a quanto? 45. Quanto é que é somar esse mais esse mais esse? Vai dar 2A mais 2B mais 2C igual a 100, 180, 192, 194. E quer dizer que A mais B mais C igual a quanto? 97. Qual que é a perguntinha que ele quer? Que contém o número de total de entrevistados nessa enquete. Número total de entrevistados. O que eu vou fazer? Eu sei que A mais B mais C é quanto? 97. Então é 97 mais quanto? 55. E essa conta vai dar 97, 90 mais 50, 140, dá 152. E 152 a gente tem na letra C. Um abraço. Uma questão de raciocínio lógico. Diz mais ou menos o seguinte. Ou correr uma maratona é fácil, ou Henrique não gosta de correr uma maratona. Por outro lado, se correr 100 metros rasos não é difícil, então correr uma maratona é difícil. Daí segue que se Henrique gosta de correr uma maratona. Olha o que ele falou. O Henrique gosta de correr uma maratona. Então destaca para mim lá. Henrique gosta de correr maratona. Então, na primeira informação do texto ele diz assim, ou correr uma maratona é fácil, ou Henrique, ou correr uma maratona é fácil, ou Henrique gosta de correr, não gosta de correr maratona. Ele está dizendo o seguinte, ou isso acontece, ou isso acontece. Não é as duas. Ou isso, ou isso. E daí no final ele fala assim, Henrique gosta de correr uma maratona. Se ele gosta de correr uma maratona, então, obrigatoriamente, correr uma maratona é fácil. Então eu já posso falar o seguinte, correr maratona é fácil. O que mais que eu posso falar? Só que se correr maratona é fácil, então correr os 100 metros rasos vai ser o quê? Difícil. Ele acaba brincando com você para alternar. O que ele fala que é fácil, e daí ele vai falar, não é difícil. De novo, se Henrique gosta de correr uma maratona, lá no finalzinho, se Henrique gosta de correr uma maratona, então correr uma maratona vai ser o quê? Fácil. E se correr uma maratona é fácil, então correr os 100 metros rasos vai ser o quê? Vai ser difícil. Ele acaba invertendo, negando as próprias informações. Com isso, a alternativa correta é a letra B de bola. Questão de raciocínio lógico, mas que a gente pode associar com o princípio da casa dos pombos, ou princípio de Dirichlet. Diz o seguinte, se João, que é casado com Dona Maria, guarda todas as suas meias dentro de uma gaveta do armário, localizado no quarto onde ele próprio dorme. O casal próprio dorme. Se João acorda muito cedo para ir ao trabalho, e para não acordar Dona Maria, sempre pega as suas meias dentro da gaveta, sem acender a luz do quarto. Por isso não enxerga a cor das meias.
Se João não guarda as meias em pares, e sim todas soltas. Dessa forma, quando vai escolher seus pares de meia, sempre pega um pé de vez, por vez. Dentro da gaveta encontram-se 15 pares de meias brancas. 15 pares de meias brancas. Que mais? 10 pares de meias pretas. E 12 pares de meias azuis. Assinale a alternativa que contém a quantidade mínima de pés de meia que o João deve pegar sem acender a luz, para ter certeza que em suas mãos tem pelo menos um par de meias pretas. Eu quero um par de meias pretas. Eu posso pegar todas as brancas e eu ainda não tenho pretas. Então eu tenho quantas meias aqui? 30. Eu posso pegar 30 porque é 15 vezes 2. Se eu pegar todas as azuis, 12 vezes 2, vai dar um total de quanto? 24. Ou seja, eu tenho 54 meias na minha mão e não tenho nenhuma preta ainda. Com certeza, a próxima vai ser preta. Ou seja, eu preciso de pegar duas aqui. Lógico, quando ele fala que no mínimo, pense na pior situação possível. Ele pode pegar duas meias aleatoriamente e as duas serem pretas. Mas qual que é a situação extrema? Em que ele pega meia, pega meia, pega meia e não vem meia preta. Ou seja, para ele ter garantia que ele pegou duas meias pretas, ele precisa de quanto? 56. 56 você encontra na letra C de casa. O valor da célula C8 foi obtido através da aplicação da fórmula aqui no Excel 2007. Muito simples, a célula C8 ela está selecionada e quando a gente seleciona a célula, aqui na barra de fórmulas, a gente tem a fórmula que foi utilizada. Então, a resposta está aí, observando a imagem, você tem a resposta simples assim. Então, sempre observar. Quando tem uma célula selecionada, eu tenho o resultado na célula e a fórmula na barra de fórmula. Então, o gabarito está ali, ó, igual, soma, entre parênteses, C3, 2 pontos, C7, letra B. Um usuário recebe a mensagem de e-mail mostrada na imagem a seguir. Então, ali, olha só, prezado cliente, pensando em você, o banco pescador traz uma novidade, né, papapá. Esse procedimento permitirá o acesso apenas ao seu computador. Para isso, clique em cadastrar computador. Né? Então, ao passar o ponteiro do mouse sobre o link cadastrar computador, o usuário percebe que esse link está direcionado para o endereço malicioso. http, tem ali o endereço IP, /golpe.exe. Mensagens de e-mail como essa da figura, configuram uma tentativa de fraude, conhecida como. Quando ele fala fraude, golpe, a gente já descarta, por exemplo, o worm. Por quê? Porque o worm é um malware, né? Pop-up são aquelas janelinhas que aparecem ali com anúncios ou boletos, né? Pescaria, não, é o phishing, né? O phishing scam. O que é o phishing? Quando você clica num link ou até você recebe por e-mail, né? Aqui recebeu por e-mail, na verdade, olha só, ele é uma janelinha de e-mail. E esse link vai te levar para um site fraudulento e não o site do banco que você, né, está querendo acessar, que você pensa estar acessando. Teve um banco até aqui no Brasil que o cliente processou porque ele recebeu esse phishing por e-mail, clicou, fez todo o recadastramento e as informações foram, né, pescadas por um criminoso. Ele processou o banco, mas não ganhou, porque ele que tem que ficar informado, se precaver desse tipo de golpe. Você deve digitar a URL na barra de endereço e não clicar em links
que você não tem certeza de onde é a procedência. Então, esse é o phishing. Você clica num link e pensa estar sendo direcionado para um site verdadeiro, está sendo direcionado para um site falso. É um golpe que leva o criminoso a pescar, a pegar seus dados confidenciais. Então, gabarito letra D. Com relação aos recursos do Word, assinale a alternativa correta, letra A. Para abrir o Word, é obrigatório que exista uma impressora conectada ao computador? Nem para abrir, nem para usar, você precisa aí de impressora. Precisa de impressora para imprimir, né? B, o número de figuras que podem ser inseridas em um documento é limitado a 8. Não tem esse limite, não. C, é possível aplicar as formatações negrito, itálico e sublinhado a uma mesma palavra? É possível, né? Olha só, tenho aqui uma palavra prova. Ele quer negrito, itálico e sublinhado? Tá aí. É isso que você quer, examinador? Tá certinho. D, é possível inserir no máximo um hiperlink em cada página de um documento? Não, imagina como seria engessado o Word. Claro que não, coloco vários hiperlinks aí. E, é permitido manter apenas um documento aberto de cada vez? Para abrir outro documento é obrigatório fechar o atual? Não, isso vai depender muito mais do hardware do seu computador, né? Memória, RAM, principalmente. Então, gabarito correto, letra C. São opções de espaçamento entre linhas no Word, exceto, então, o que não é meia linha, que é metade do espaçamento de linha simples. Gente, vamos lá no Word, olha só, tem meia linha, olha o espaçamento aqui entre linhas. Não, tem 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3 opções aqui, que você pode vir aqui, olha, e configurar aqui, né, 12 pontos, múltiplos, simples, exatamente, mas meia linha não tem, acho que a gente já encontrou aqui, ó, isso aqui não tem não, que ele quer o exceto. Simples, vimos que tem, 1,5 tem, duplo tem, exatamente, que a gente viu ali a configuração tem. Então, o que não tem é meia linha. Gabarito da questão, letra A. Considere um computador com duas janelas do Windows Explorer abertas, que vamos chamar de janela A e B. O que acontece quando um usuário seleciona um arquivo da pasta C, origem, da janela A, e arrasta esse arquivo e tenta soltá-lo na pasta C, destino, da janela A. Ou seja, ele está arrastando um arquivo da unidade C para a mesma unidade C. Então, o que acontece? Então, vamos ver aqui, olha só. Deixa eu mostrar aqui uma coisinha para vocês. Eu tenho o conceito de unidades iguais e de unidades diferentes. Então, olha só, quando eu arrasto na mesma unidade, eu vou mover esse arquivo ou essa pasta. O que é unidade, gente? Unidade C é o HD, aí tem a unidade do pendrive. Então, o que a gente está vendo ali é da unidade C, que ele está falando da janela A, para a unidade C ainda, que é uma janela B. Então, se eu só arrasto sem pressionar nenhuma teclinha na mesma unidade, em pastas ali diferentes, eu estou movendo esse arquivo, ou seja, estou recortando. Mas vamos aprofundar isso um pouquinho mais. Eu posso mover e eu posso copiar em unidades iguais e diferentes, porque isso é muito explorado aí pelos examinadores. No momento que eu sei que na mesma unidade, olha só, unidade igual, eu arrasto e eu movo, o que acontece?
Acontece que falta aqui como é que eu copio. Como é que eu vou copiar? Eu vou arrastar mais uma tecla. Que tecla é essa? Tenho duas teclinhas que eu vou utilizar. Ou é Shift ou é Ctrl, enquanto eu arrasto. Para copiar, eu nunca vou esquecer que é o Ctrl. Por quê? Porque C de Ctrl, C de copiar. Então, se eu só, na mesma unidade, se eu só arrasto, eu movo, é claro que se eu arrastar pressionando uma tecla, eu vou copiar, que tem que ser diferente. E essa tecla é o Ctrl, porque começa com C. C de Ctrl, C de copiar. É nossa muletinha. Unidade diferente ficou fácil. Se só arrastar em unidade igual é mover, só arrastar em unidade diferente vai ser o quê? Copiar. E se eu quiser mover, então, vou ter que arrastar mais uma tecla para poder mover. Que tecla é essa? Só pode ser o Shift. Então, quando eu sei os outros conceitos, eles vão surgindo. Então, o que ele está falando aqui? Olha só, o que acontece quando o usuário seleciona um arquivo da unidade C e arrasta esse arquivo na unidade B? Eu vou mover, ou seja, eu vou recortar, porque eu estou arrastando em unidades iguais. Então, é criada uma cópia do arquivo na pasta C, sendo mantido o arquivo original na pasta C origem? Não, está errado. B, é exibida uma mensagem informando que não é possível mover arquivos entre janelas distintas? Não. Se o arquivo é excluído, nem. D, o arquivo sai da pasta C, origem, da unidade C, pasta origem, e é movido para a pasta destino. É isso aí, você está dizendo que é mover, né? Mover, o que acontece? Sai da pasta C, é movido. O recortar, né? Então, tá certo. E o Windows Explorer é fechado? Claro que não. Gabarito letra D. Agora vamos para o concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 2011 para técnico auxiliar, judiciário auxiliar. Secretaria, tá? Essa questão tem várias afirmações para se verificar se são verdadeiras ou falsas, tá? Vamos ver lá. É vedada a combinação das modalidades tomada de preço e convite no mesmo certame licitatório. Verdadeiro ou falso? Sim, existe a prerrogativa de se combinar a tomada de preço e o convite no mesmo certame licitatório. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar de concorrência e vice-versa. Não, nesses dois casos não há possibilidade, portanto é falsa. Publicidade e pessoalidade são dois dos princípios a serem constantemente observados no processo no julgamento da licitação. Gente, publicidade sim, pessoalidade não, né? O que faltou aqui? É impessoalidade. Tá? Então, essa é verdadeira, falsa, falsa. A sociedade de economia mista não estão subordinados ao preceito da lei que rege as licitações. Falso, tem que ter licitação sim. No âmbito do Poder Judiciário, o procedimento licitatório é dispensável. Locação de imóveis e imóveis. Falso. Preciso sim de licitação. Portanto, VFFF, a C é a alternativa correta. Olá, meus caros. Vamos abordar aqui uma questão que é um verdadeiro mix, um verdadeiro salseiro do Código de Processo Penal. Vários assuntos abordados, vários temas bem interessantes. Vamos tentar desvendá-la. Observe lá. Então, assinale a alternativa correta de acordo com o Código Processual Penal. Muito bem. Letra A. O arquivamento do inquérito policial é de competência exclusiva da autoridade policial.
Gente, isso é um absurdo que clama aos céus. Céus e céus, né? Óbvio que não. Pô, quem arquiva inquérito policial é o juiz de direito. Artigo 17 diz já do Código de Processo que ele é indisponível. O delegado não pode arquivá-lo. Então, errada totalmente. B. Estando o réu preso, o Ministério Público tem prazo de 10 dias para oferecer a denúncia, a contar da data em que for notificado da prisão. Outro absurdo, nos termos do artigo 46 do Código, o prazo é de 5 dias, réu preso, 15 dias, réu solto para oferecer denúncia, logo errada também. Letra C, se o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, a sua citação deverá ser feita por carta rogatória. Outra heresia, meus queridos. Carta rogatória não, aí se fala em termos de carta precatória. Carta rogatória para o estrangeiro, é carta precatória, artigo 353 do CPPB. Letra D, é ordinário o procedimento quando o processo tem por objeto crime a que for combinada a sanção máxima igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade? Opa! Na mosca, meu chapa! Artigo 394, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 1º, perdão. Sim, o rito é ordinário, pena máxima superior a 4. É essa daí. Letra E, para finalizarmos. A intimação do defensor nomeado deve ser realizada por meio de publicação no órgão oficial da comarca. Não, gente, defensor nomeado, a intimação é de forma pessoal, nos termos do artigo 370, parágrafo 4º, mesmo porque ele trabalha ali ao lado do juiz, não tem por que ser intimado por edital ou coisa que o valha, certo? Queridos, espero ter respondido aí satisfatoriamente a pergunta. Estaremos à disposição de vocês. Um grande abraço a todos. Tranquila para você que tem o costume aí de ler e reler os tipos penais, para prestar bastante atenção nos títulos, nos capítulos aí que vem cada um desses tipos penais dentro do Código Penal. Diz assim: assinale a alternativa que contém um típico crime contra a administração da justiça. O gabarito é a letra C, que aponta o exercício arbitrário das próprias razões. Exercício arbitrário das próprias razões é o vulgo crime de fazer justiça com as próprias mãos. Então, portanto, é um crime contra a administração da justiça, previsto lá no artigo 345 do Código Penal. Os demais tipos aqui, eles são crimes contra a administração pública em geral, mas não especificamente contra a administração da justiça. Veja, a letra A, o crime que está na letra A é extravio ou inutilização de documento. É um crime contra a administração pública previsto no 314, cometido, portanto, por funcionário público. Letra B, advocacia administrativa, também por funcionário público contra a administração pública, prevista no artigo 320 lá do Código Penal. Letra D, prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal, é um crime por funcionário público contra a administração pública. E letra E, desobediência, que é o artigo 330 do Código Penal, um crime contra a administração pública também, cometido por particular. Então veja que o único específico contra a administração da justiça é a letra C, exercício arbitrário das próprias razões. Bastante tranquila, bastava conhecer aí a letra da lei, conhecer os tipos penais que você conseguia resolver sem maiores problemas. O enunciado diz assim: de acordo com o Código Penal, a pessoa que comparece perante uma autoridade acusando-se de um crime que sabe praticado por outro, então olha só, vai até uma autoridade e assume, então ela vai acusar, né, ela mesma de um crime que sabe que foi uma outra pessoa que cometeu. Comete o crime de, letra A, autoacusação falsa. É o artigo 341 do Código Penal que diz acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outra. Então, bem tranquilo, porque de fato o sujeito foi lá, se acusou perante a autoridade de um crime praticado por outra e fechou todos os elementos do tipo penal do artigo 341. Gabarito letra A, autoacusação falsa.
muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o professor Alain e eu vou comentar a próxima questão. Segundo a Constituição, o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros, mandato temporário, sendo presidido pelo presidente do Supremo. Conselho Nacional de Justiça está no artigo 103B. 103B da Constituição, 15 membros, presidência do Supremo, no parágrafo 1º diz presidência do presidente do Supremo, e nas suas ausências ou impedimentos, o vice-presidente do Supremo. Valeu? 103B, parágrafo 1º. Ótimos estudos para você e beija muito. Olá, galera, tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o professor Alain e eu vou comentar a próxima questão com vocês. No que tange a organização do Poder Judiciário, a Constituição Federal preconiza que o número de juízes deve ser proporcional à demanda judicial e população. Decoreba aqui 9313. O número de juízes é proporcional à demanda judicial. Já caiu em prova demanda eleitoral, alguma coisa assim, tá? Demanda judicial e população, artigo 9313, dá uma olhada lá no 93, veja todas as hipóteses ali. Valeu? Ótimos estudos para você e beija muito. Olá, eu sou o professor Alain, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, eu vou comentar essa questão aqui com vocês. Em geral, os atos processuais são públicos, mas de acordo com a Constituição, a lei pode restringir a publicidade dos atos processuais, quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Tá? A regra é a publicidade, mas significa que todos os atos são públicos? Não. Tá? Artigo 5º 60, deve estar por ali, se não é o 60, está por ali. Então, alguns atos podem ser restritos. Por exemplo, um processo que envolva quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, um processo que envolva menor, uma investigação de paternidade, isto corre em sigilo. Então, não é tudo público. Valeu? Então, dá uma olhada lá, artigo 5º. 5º 60 deve ser. Ótimos estudos para você e beija muito. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Eu sou o professor Alain e eu vou comentar essa próxima questão. Nos termos da Constituição da República, em suas relações internacionais, deve buscar a integração com os povos da América Latina, visando a construção de uma sociedade latino-americana de nações, qual não se inclui. O texto, isso aqui está no artigo 4º, parágrafo único, tá? Parágrafo único do artigo 4º. Buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Tá? Um decorebinha, mas que às vezes cai na prova. Então, essa militar não tem nada a ver. Ó. Econômica, política, social e cultural, letra D de desejo, não é um princípio de relação internacional. Aonde está isso, Alain? Artigo 4º, parágrafo único, dá uma olhadinha lá. Valeu? Ótimos estudos e beija muito. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, eu sou o professor Alain e eu vou comentar essa questão. De acordo com a Constituição, não constitui uma das ocorrências que autorizam a violação da casa de uma pessoa sem o seu consentimento. Tá? 5º 11 diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Só pode penetrar sem o consentimento do morador flagrante, desastre, prestar socorro e ordem judicial durante o dia. 5º 11, dispositivo que cai. Tudo quanto é banca adora perguntar essa bagaça. Então, fica atento aqui, ó. Ordem judicial durante a noite? Não. Ordem judicial durante o dia, tá? Dá uma olhadinha no 5º 11, bem importante para sua prova. Valeu? Ótimos estudos para você e beija muito.